Olá, sejam muito bem-vindos para o nosso. Nós vamos trazer aqui o capítulo de Josué, as lições que nós podemos ter com Josué, capítulo 3, e que lições ele nos traz nas nossas finanças, né? Quais são as lições aí? Eu quero trazer hoje as lições. Eu tenho aprendido muito com esse livro de Josué, e a gente já passou por aqui por alguns capítulos, e hoje a gente está no capítulo 3. A mensagem de hoje eu quero deixar um título que é: quando os pés tocam a água, fé que rompe a estagnação abre caminhos. Essa é a grande mensagem aqui do livro de Josué, capítulo 3, e nós temos muito que aprender com ele. O milagre, nós precisamos entender que o milagre só começou quando eles colocaram os pés na água. E na sua vida também será assim. Nós precisamos entender isso. Se você ainda não é um seguidor aqui do canal, clica aqui no sininho para que você possa receber a informação, para você ser informado que começou mais um vídeo aqui no canal. E se esse assunto faz sentido para você, comenta, compartilha com o maior número de pessoas possível e curte aqui. Isso vai fazer com que o YouTube possa entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. O capítulo 3 de Josué nos ensina que Deus abre caminhos onde não há estrada, mas Ele espera de nós um passo de fé. Nesse vídeo nós vamos conectar essa verdade à vida financeira, emocional e espiritual, de quem precisa sair do lugar e avançar. Porque nós não podemos acreditar que Deus não fará nada. Fique tranquilo, Ele vai fazer. Mas nós também não podemos acreditar que Deus fará tudo. Não, Deus não gosta de preguiçosos. Então tem uma parte que nós vamos precisar fazer. Então, vamos entender qual é o contexto que se passa essa história. O povo de Israel chega ao Rio Jordão, né? Chega ao Rio Jordão para entrar na terra prometida e eles precisavam atravessar o rio. Então, imagina a situação. Eles saíram lá do cativeiro, 40 anos passaram no deserto e na hora de entrar na terra prometida, eles se veem à frente de um rio. E curioso que quando eles saíram da escravidão para entrar no tempo de deserto, eles também tinham à frente deles o desafio, né, do mar, da água ali. E agora eles têm de novo esse mesmo desafio. Deus ordena que os sacerdotes pisem no rio primeiro com a Arca da Aliança. O que significa? Na presença de Deus, com a presença de Deus. Então, assim, marchem, andem, façam a parte de vocês, tenham fé, podem ir para o rio, mas com a presença de Deus. O rio só depois, né, que os pés tocam a água, o rio ele abre. Acontece algo semelhante ao que aconteceu no Mar Vermelho, algo semelhante. Mas é preciso que eles marchem para cima. Agora quero lembrar, com a presença, na presença do Senhor. Isso é muito importante. E nós podemos aprender algumas lições com essa passagem. Primeira lição: o novo de Deus exige movimento, não acomodação. Meu Deus. Vou repetir. O novo de Deus, a terra prometida, o novo de Deus exige movimento, não acomodação. Existem pessoas que ficam acomodadas e não fazem a sua parte. Lá nos versículos 3 e 4 desse capítulo 3 diz: quando virem a arca do Senhor, seu Deus, saiam do lugar e a sigam. Então, abram passagem, deixa esses homens passarem na presença do Senhor, e assim que a arca passar, que a presença do Senhor estiver com eles, marchem, caminhem, né? Então é muito importante que a gente possa entender. Deus não libera novos caminhos para quem está preso ao passado ou à zona de conforto. Não tenha dúvida que para aquelas pessoas era muito mais confortável continuar onde elas estavam.
Marchar para cima de um rio não era das coisas mais confortáveis. Isso não quer dizer que eles não estivessem bem, mas estavam confortáveis, na zona de conforto, ou ligadas ao passado delas, porque apesar do deserto ser um lugar inóspito, era uma situação conhecida. E muitos de nós passam por essa situação. Muitos dizem querer romper financeiramente, mas ainda têm hábitos, crenças e práticas que os mantêm no deserto. Faz com que eles não avancem. Então, daqui a importância, na presença do Senhor, caminhe. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual o movimento de fé que você está adiando? Qual o movimento? Qual é o movimento? Qual é a sua parte que você está adiando? Com certeza você tem um passo de fé para dar, um movimento de fé para fazer e talvez não esteja fazendo. Talvez seja cortar algum gasto, talvez seja abrir uma nova fonte de renda, né? Explorar uma segunda, uma terceira fonte de renda, às vezes buscar ajuda, né? Fazer um curso, comprar um livro, passar por uma mentoria, pedir perdão para alguém. Não sei qual é o passo, mas provavelmente tem um passo que você precisa dar. Segunda lição, a liderança espiritual precede o milagre. Olha isso, a liderança espiritual precede o milagre. Está lá no versículo 6, diz assim, ó, pegaram a arca e foram à frente do povo. Pegaram a arca e foram à frente do povo. Quem foi? Aqueles homens ali. Então, a liderança espiritual precede o milagre. O quanto é importante nós sermos obedientes, nós nos mantermos na presença do Senhor. O lar precisa de sacerdotes. Eu vou repetir. O lar precisa de sacerdotes corajosos, que vão à frente em fé, obediência e responsabilidade. Essa deve ser a postura do sacerdote do lar, do homem, que vai com um passo de fé à frente. O milagre não começa com gritos, começa com liderança que carrega a presença de Deus. Observem que esses homens caminharam na presença do Senhor. Eu quero te apresentar um desafio. Você é referência ou peso na vida financeira e espiritual da sua casa? Qual é o seu papel? Você é uma referência, você está com a presença do Senhor caminhando à frente, né? Dando um passo em direção ao desafio, ou você tem sido um peso na sua casa? Não precisa responder, você precisa refletir. Terceira lição do capítulo 3 de Josué. O milagre começa quando os pés tocam a água. O milagre começa quando os pés tocam a água. Lá nos versículos 13 e 16 diz assim: assim que os pés dos sacerdotes tocarem as águas, elas se deterão. Então, assim que os pés dos sacerdotes tocarem as águas, elas se deterão. Ou seja, não é primeiro a água cessa, primeiro você caminha, primeiro você dá um passo de fé. A maioria quer ver o rio parar antes de pisar. Quer ver ele represar ali, ficou limpinho, aí ele vai. Alguns querem ver, inclusive, outros passarem primeiro. Ó, vai você esposa, vai você filhos. Não, presta atenção. Você dá um passo e o rio vai represar, ele vai parar, ok? Importante isso. Não é primeiro você vê e depois você vai, é primeiro você vai. Mas a fé bíblica é obedecer antes de ver. Isso é fé. Do contrário, isso não é fé. Então, ver para crer, não é crer para ver, ok? Então, na verdade, é crer para ver, né? Primeiro eu acredito, depois eu vejo, não é ver para crer. A fé que rompe ciclos é a que age antes de enxergar. A fé que rompe ciclos é a que vê antes de enxergar. Que decisão você está esperando tudo melhorar para poder tomar? Qual? Qual é a decisão que você diz? Não, estou esperando tal coisa acontecer para eu poder fazer. Deixa eu te dizer, não espere mais, dê o passo. Se você está na presença do Senhor, se você tem uma palavra, como eles tinham uma palavra, né?
que eram para aqueles homens marcharem na presença do Senhor. Se você tem uma palavra, marche. Quarta lição: Deus honra quem se posiciona com fé. Deus honra quem se posiciona com fé. Lá no versículo 17 está assim: e o povo atravessou em terra seca, ou seja, havia um rio intransponível. Quando os primeiros homens, na presença do Senhor, marcharam para cima do rio, a água cessou, ela parou, e aqueles que vinham caminharam, atravessaram o rio em terra seca. A terra seca só aparece depois do posicionamento. Primeiro você se posiciona, aí a terra seca aparece. Se você quer um novo tempo financeiro ou familiar, Deus quer te ver andando por fé e não por vistas. Dê o passo. Não aguarde ver algo para poder dar o passo que é preciso ser dado. O povo atravessou porque alguém decidiu obedecer primeiro. O povo atravessou porque alguém decidiu obedecer primeiro. E você? Vai esperar tudo mudar ou vai colocar os pés na água hoje? Hoje. O novo começa quando você pisa, não quando você entende. É importante que você entenda isso. O novo começa quando você age, quando você pisa, não quando você entende. Se você decide dar um passo de fé, comenta aqui: vou colocar os pés na água. E se você quiser um plano prático, bíblico, para reorganizar sua vida financeira, eu vou deixar aqui o link da nossa plataforma Henry Class. É uma plataforma com conceitos financeiros para você que está endividado, você que está se vendo estagnado, você que sabe que pode mais, que ainda não entrou na Terra Prometida, para você que quer ajudar outros casais, outras pessoas a saírem dessa situação, para você que não tem problema financeiro, mas existem questões no seu casamento que podem vir da situação financeira, eu vou deixar o link aqui para que você possa conhecer a Henry Class, a nossa plataforma com conceitos financeiros a partir da Bíblia, a luz da Bíblia, ok? Vou deixar o link aqui também, caso você queira adquirir o livro Faça as Pazes com Seu Dinheiro, um livro onde trata finanças em 3 dimensões: dimensão natural, dimensão emocional e a dimensão espiritual, para que de fato as coisas, os desafios sejam superados em definitivo. E se você ainda não é assinante aqui do canal, clica aqui no sininho, assina, ok? Curte aqui, comenta e compartilha com o maior número de pessoas possível. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.